Fala galera, começando mais uma edição do Escolha ou Morre em loco no palco do primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste e a gente está aqui para apontar quem vai ser o campeão da edição 2017 da Copa do Nordeste. Bom, e quando a gente fala de Sport Bahia no final do Nordestão, é impossível não perguntar, né? Maestro Cássio Zirpoli, a gente está diante da maior final do Nordestão. Já teve uma em 2001, com esse contexto na época, mas agora a gente estava fazendo a pré-produção, até Fred lembrou, a grande diferença é que agora são dois jogos, né? Em 2001 foi apenas uma partida na antiga Fonte Nova, é o maior público da história da Copa do Nordeste, deu 69 mil pessoas, e essa agora ela tem um outro contexto. Essa partida, além de passar em sinal aberto para o Recife e para Salvador, ela vai ser a primeira, o resto do país vai poder ver na TV fechada e o resto do país inteiro vai ter pela primeira vez todos os operadores à disposição para assistir essa partida. Então eu acho que, embora tenha uma concorrência no dia, né, Copa do Brasil, outras competições, mas eu acho que vai ser sim, pelo menos a mais esperada, a mais que cerca de maior expectativa. Porém, em termos técnicos, por causa das lesões e suspensões, ela acaba sendo um pouquinho menor em termos de futebol, mas em contexto de disputa de título, eu acho que é sim a maior. Até porque, Celso, não há dúvida que são os dois maiores clubes do Nordeste. Se eles se enfrentam, obviamente você cria a maior final possível dentro da região. Pelo menos em relação ao engajamento, por exemplo. Exatamente. Aí a gente vai comparar com 2001, quando eles se enfrentaram. É o que Cássio falou. A gente tem agora, movimentando as duas cidades, 2001 foi jogo único, a gente tem uma final no Recife, tem uma final em Salvador. Além do que Cássio falou também da transmissão, que é algo absolutamente relevante, tem isso que você acabou de citar, engajamento. A gente está disputando a final em 2017, no auge, né, da interação de redes sociais, de aproximação, segunda tela, né? Aquele exatamente, conceito de segunda tela. de aproximação. Os dias que antecedem os jogos, antes de vir aqui para a gravação, eu já estava em contato com jornalistas do Bahia, torcedores lá de Salvador, para quê? Para trocar informações. Então há um ambiente muito propício para uma grande final. É algo esperado, algo que exige uma multiplicação dessa partida. Por isso, acho que sem dúvida é a maior no final que o Nordeste já viu. Cássio, inclusive estava conversando com a assessoria do esporte que estava explicando que eles têm um grupo, né, que eles conversam entre os assessores do Brasil todo, e existia uma torcida quase entre os funcionários do esporte, até os funcionários do Bahia também, para que a final fosse entre esses dois. Já existia também aquele abraço, já imaginando essa grande final. Deixa o juiz apitar para ver se vai ter abraço. Isso aí é... Mas eu acho que isso diz muito sobre a relação desses dois clubes, de se enxergarem como os maiores da região, né? Inclusive quando a final, o Bahia se classificou primeiro, a decisão, eliminou o Vitória, aí isso no domingo, aí na quarta-feira o Sport tirou o Santa, e logo depois, assim, quando teve isso, as duas assessorias, os perfis oficiais dos clubes nas redes sociais interagiram de levantar como maiores do Nordeste. Achei até curioso porque o Sport levanta há algum tempo a bandeira de maior do Nordeste e de certa forma ele cedeu um pouco para botar o Bahia nessa seara, e o Bahia respondeu e teve essa interação, acho que valorizou a disputa. Agora fica um peso grande para, pelo menos até uma próxima final. Essa final vale muito, acho que vale esse status. Bom, galera, a gente lembra que a gente já tem 5 títulos de Nordestão em campo nessa final, o Sport com 3 troféus e o Bahia com 2, o Sport inclusive podendo alcançar o Vitória, que é o maior campeão do Nordestão. E eu queria falar com o Cássio sobre o histórico desses dois times em jogos eliminatórios, mestre. De uma forma geral, o Sport é um freguês do Bahia, desde 59, na primeira confronto eliminatório oficial, na Taça Brasil, que é muito curioso porque foram 3 jogos de Tia Negra, Bahia ganhou em Salvador, o Sport ganhou o segundo jogo aqui na ilha por 6-0, 6, só que não tinha saldo, aí teve que jogar uma negra, aí a única vantagem do saldo era jogar a negra, mas aí o Bahia ganhou a negra. E tem a história que ofereceram a festa. O Osório fez uma festa. Parabéns aí pelo resultado. Nunca vi ninguém jogar tanto quanto o Bahia. Os caras do Sport, primeira conversa, tomaram uma cerveja e jogaram nada. Jogaram nada na negra. Osório de Vilas Boas, é um folclórico lá, dirigente do Bahia. Então já começou pró-Bahia, né? Aí tá certo ele. Em 59 eu já tava comendo a conversa dessa, pô. Isso é coisa de época amadora, pô. Ou seja, o Sport já era Sport em 1959. Já comia a cordinha. Já comia a cordinha. Aí, mas na Copa do Nordeste, curiosamente, o primeiro confronto é a única vez que o Sport se deu bem frente ao Bahia. Foi na semifinal, a primeira Copa do Nordeste, que foi disputada em Alagoas. Na semifinal, o Sport tirou o Bahia nos pênaltis.
Mas daí o Bahia já tirou o Sport em 97, no gol qualificado, 0-0 na Fonte Nova, na volta 1-1 na Ilha. E depois, em 2001, clara final, o Bahia campeão, na Fonte Nova jogo único. E em 2015, o Sport era o campeão, tentava o bicampeonato de sequência, né, coisa que o Bahia tinha conseguido em 2001, 2002. Aí foi 0-0 na Ilha, veja como o Sport acaba tendo a dificuldade para os jogos do Bahia na Ilha, né? E na volta em Salvador, num jogo muito disputado, chegou a ser 3-2, o Sport chegou a ter a vaga nas mãos, foi buscar 2 vezes essa vaga, mas acabou perdendo por 3-2. E depois o Bahia foi vice-campeão para o Ceará. Celso, algo interessante nesse histórico é o seguinte, ampliando inclusive a Copa Nordeste, se você for pegar o histórico dos confrontos eliminatórios, o placar é 6-2 Bahia. O último, pelo menos, foi a favor do Sport. Assim, que foi da Sul-Americana. Que foi da Sul-Americana. Que foi uma reversão aqui na Ilha, né? O Sport perdeu em Salvador e conseguiu fazer um 4-1 aqui na Ilha. Depois daquele péssimo jogo lá. Exatamente. Foi aquela questão de escolher os campeonatos. 2 destaques daquela partida, o Brocador e Richelli também, que estava... É verdade. E em 1988, os dois se enfrentaram nas quartas de final, quarta final duríssima. O Bahia tinha uma vantagem na prorrogação, foram 2 empates e o Bahia só confirmou a vaga depois da prorrogação da Fonte Nova. Ainda tem... Graças a Nando Lambada. Procura esse vídeo aí no YouTube. Se não quiser perder, não assista não. Isso vale para o torcedor do esporte. Se o Bahia quiser rememorar a sorte que deu naquele jogo com Nando Lambada perdendo. Esse é daqueles vídeos que o cara 30 anos depois assiste e faz... Muito pior. Esse é que perdeu esse jogo. Não, esse é o vídeo que o cara denuncia pro YouTube, ó, conteúdo irregular aqui. Você vai tirar do ar. Conteúdo inadequado, inapropriado, né? Bom, galera, e assim, programa ao vivo, né? Aquela coisa. Vocês podem ver, a gente, às vésperas da decisão, a galera ainda preparando o palco. Menos mal. Estão preparando, né? Pelo menos estão preparando. Mas tá bom o gramado. Tá bonito, tá bonito. Gramado sem problema algum. Lembrando que a grama não sei o nosso áudio. Dessa que a gente tá pisando aqui fora, é uma grama que o Sport uniformizou a grama da ilha, que já está no padrão, inclusive da Fonte Nova, pelo menos em tamanho, né? 105 por 68, depois daquela padronização da CBF. Então não vai ter mais aquele fator mando de campo, de um campo ter determinado. Do Sport, inclusive, era muito largo, né? Você pode ver que a diferença da linha lateral até o banco de reservas, o quanto perdeu de lateral para encurtar o gramado da ilha. Bom, então agora vamos dar uma passada aqui pelas campanhas de Sport Bahia nesse Nordestão, levando em consideração, inclusive, a parte do mata-mata, né? A fase do mata-mata. O Bahia que somou 23 pontos, o Sport ficou com 4 a menos. Passaram não tão distantes, né, Fred? Não, na fase de grupos, os dois foram líderes dos seus grupos e até a última rodada o Sport chegou com a vantagem, mas aí perdeu aquele jogo para o Sampaio, né? O Bahia fez sua parte, passou já na frente, já entrou na fase final com a carta na manga para definir em casa. Qual a diferença da campanha, Fred? É o Campinense, que é o que a gente falou, inclusive, em outros podcasts e até vídeos, que seria o adversário mais complicado nas quartas de final. Não por acaso, o Sport perdeu um jogo e ganhou na volta e o Bahia ganhou os 2 do Sergipe. Que foi, inclusive, o adversário que eu pontuei que era o mais fácil, não apenas pela questão técnica, mas porque joga num estádio muito tranquilo de se jogar, o Batistão, né? Muito bom de se jogar. Hoje, né? Reformado, tá até exatamente. Legal. Então, assim, o Bahia, e muito próximo de Salvador, então o Bahia pegou o melhor adversário possível, o Sport pegou o pior adversário possível, mas também ali. Era um momento também de turbulência do Sport, o Sport chegou para colocar um pé fora dessa Copa do Nordeste, né? O Bahia chega até aqui com mais tranquilidade. Se não foram os 2 pés, colocou um pé fora 2 vezes. 2 vezes. Contra o Campinense e contra o Santos. Verdade. O Bahia que somou 23 pontos no total, resultado aí de 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, contra 19 pontos do Sport, com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E aí, Fred, eu vou chegar numa estatística que eu acho muito interessante, que é relacionada aos gols. Os dois marcaram mais ou menos a mesma quantidade de gols. O Bahia fez 21 contra 19 do Sport. Entretanto, o Sport sofreu 11 gols no Nordestão e o Bahia apenas 4, com um detalhe, se classificou sem sofrer nenhum gol, né? Passou para a fase mata-mata sem sofrer nenhum gol, né? E desses 4 gols, eles se concentraram em 2 jogos. Isso, Celso, pesa muito, não apenas para analisar o passado, mas para analisar essa final. Porque é quase que recorrente no esporte, e sobretudo no esporte mais recente, no esporte do Ney Franco, sofrer muitos gols. O time tem sofrido gol com alguma regularidade. Nas últimas 2 partidas, a gente gravar isso, levou 7. Mas tudo bem que era uma escalação meio mexida. Não só na Copa do Nordeste. Sim, exatamente, tem levado gol. No mata-mata do estadual levou 3 do Náutico, 1 do 4, levou 1 do Salgueiro, 5, levou 2 do Joinville, 2 do Botafogo. Então, 3 assim, do Danúbio. Já vai para entrar na Série A 4 então, assim, defensivamente, na verdade, não é a Copa, o contexto do esporte é geral. Isso, só que isso vale muito por quê? Porque o primeiro jogo é na ilha e o gol qualificado pesa demais. Se o Bahia sai da ilha
com gols marcados, independentemente de quanto seja, porque a gente não vai imaginar que essas finais vão ter uma goleada. Então, o fato de marcar um gol aqui na Ilha do Retiro vai ser bem significativo para o Bahia. E olhando para os números, é difícil você imaginar diferente. Foram pouquíssimos os jogos, sobretudo recentes, que o Sport não levou um gol. Na minha memória aqui, eu só me lembro do jogo do Arruda, em que o Sport entrou nesse contexto de precisar fazer 2-0, conseguiu fazer o 2-0, mas mesmo assim correu riscos. Então o time do Sport é um time vulnerável defensivamente, é a maior virtude do Bahia, e esse é o primeiro ponto que a gente já pode trazer aqui para a discussão. É uma estatística, mas que vale demais para o futuro, porque ainda vai acontecer. Então, digamos assim, o Bahia já larga na frente a partir dessa estatística. E se a gente for para o recorte geral da temporada, essa diferença da eficácia de Bahia e Sport é ainda maior, Cássio, que a gente vai ver aqui. O Bahia marcou 53 gols na temporada, sofreu somente 13, e o Sport marcou 56, aí, volto a citar, estão parecidos aí. Embora tenha mais jogos. Embora tenha mais 6 jogos jogos a mais. É verdade, isso é bem significativo. E tem mais que o triplo, aliás, basicamente o triplo de gols sofridos. O Sport tem 36 contra 13 do Bahia. É o que eu tinha falado há pouco, já me antecipando isso aí que eu tinha visto, a culpa é minha. Mas defensivamente é um problema do Sport, parece ser crônico nesse momento. E com as peças, primeiro, é muito enxuto o setor, e seguidas de lesões, a de Ronaldo Alves, a recuperação demorada, Henrique, você não pode contar com ele, e o único, só tem um que não se machuca, é o pior, que é Matheus Ferraz, porque Durval ainda é o segundo na escala entre dos zagueiros do Sport, seria o segundo melhor, mas até o próprio Durval já está, pelo ritmo de partidas, pela idade, tendo que ser poupado. Ele não se machuca, mas ele tem uma limitação física, exato. Né? Mas aí, e Matheus Ferraz tem a favor dele, fisicamente, ele é um jogador que se impõe em relação aos demais, mas tecnicamente a fase dele é muito ruim, e é assim, para o Sport seria muito importante nesse primeiro jogo, no de volta também, claro, mas no primeiro jogo, já que a gente está falando do gol qualificado, a importância de fazer um placar na Ilha do Retiro. Na minha opinião, inclusive, o título tende a ser decidido no primeiro jogo, por causa disso a gente pode falar um pouco mais na frente. Mas assim, seria muito importante para o Sport a dupla Ronaldo Alves e Durval. Para mim, na verdade, é essencial. Já que você não vai ter Richelli, os problemas que o clube vai ter, que esse pelo menos sejam um que você consiga contornar. Porque se não conseguir contornar esse aí, eu acho que vai ser muito difícil para o Sport conseguir algo positivo nessa decisão. Fred, por outro lado, a questão dos resultados eu acho muito significativa também. Porque enquanto o Sport ainda segue vivo em todas as competições, né, é finalista ainda no Pernambucano, Copa do Nordeste, obviamente, segue vivo na Copa Sul-Americana, segue vivo na Copa do Brasil, o Bahia perdeu a decisão do estadual por Vitória e foi eliminado precocemente na Copa do Brasil na segunda fase ainda. Né? Isso, aquela derrota para o Paraná, né? Que de fato o Bahia melhorou desde então. Aquela derrota do Paraná, a gente, ao longo dos podcasts, até do Escolha ou Morre, no que a gente fez Bahia e Vitória, ela foi muito destacada. Só que ela está ficando para trás e o Bahia de lá para cá mostra uma evolução consistente. Não é aquela evolução que o time se transformou, não foi a goleada na estreia do Brasileiro que a gente vai dizer que o time se revolucionou, mas o time ele melhora Fez uma jogo grande a jogo. partida contra o Vitória na volta da semifinal. Exatamente. As duas finais, inclusive, foram bem disputadas também. As finais do Baiano, onde ele acabou vice-campeão, mas o desempenho do Bahia, foram 4 Bavis seguidos, mas o segundo Bavi, que foi o que decidiu a semifinal da Copa do Nordeste, foi uma atuação muito à frente do Vitória. Em nenhum momento o Vitória chegou a ameaçar conseguir segurar aquela vantagem, que o Vitória tinha vencido a primeira partida e o Bahia fez 2-0. Foi uma atuação de imposição e o Bahia é muito forte dentro de casa. Agora, de fato, isso pesa a favor do Sport. Por quê? Porque o que é que a gente aqui tem lido, digamos assim, do Sport, que é como é que a gente interpreta o Sport dessa temporada. Quando precisou, quando a situação foi extrema, o time respondeu melhor. Quando é que foi que a situação foi extrema? A situação foi extrema... Em casa, estás falando? Ou no Recife? No Recife. Porque assim, contra o Joinville e Danúbio isso não aconteceu. Sim, mas aí foi o time mesclado. Então vamos para... Quando a situação foi intensa, o Sport chegou aqui, nessa mesma Ilha do Retiro, precisando reverter um 3-1 do Campinense. Brigou, lutou, reverteu, conseguiu passar nos pênaltis, mas teve uma atuação de imposição. O Sport contra o Danúbio, jogo com muita seriedade na ilha, precisou fazer sabia que precisava construir uma vantagem, até porque o jogo da volta, como aconteceu, estava enganchado no calendário, o Sport foi incisivo e ganhou bem o jogo. Contra o Santa Cruz, perdeu aqui na ilha, tentou administrar um jogo meio traiçoeiro, foi castigado, pressionou mais, teve mais chances, mas foi castigado. Porém, chegou no Arruda, um jogo que teve vários problemas, perdeu o Diego Souza no início, depois perdeu o Richelli expulso,
E mesmo assim, Ronaldo Alves também já entrou meio machucado e saiu Rapidinho. Foi um jogo que ele perdeu seu esteio dentro do jogo e mesmo assim conseguiu sair com a classificação. Seria injusto se a gente não desse esse crédito ao Sport. O Sport desse ano passou por todos os mata-matas que jogou, conseguiu todos os seus objetivos até aqui. Meio a trancos e barrancos, ok. Mas de repente talvez pode ser suficiente na decisão da Copa pode do ser, Nordeste. paira no ar da Ilha do Retiro uma confiança, ou pelo menos uma impressão dos torcedores de que quando mais precisa o time responde. Então, esse jogo já o da ida, não dá para deixar para guardar para a volta, porque a volta é em Salvador contra um time que raramente perde em casa. Se eu não me engano, o Sport não ganha do Bahia em Salvador desde 89. Então, assim, não costuma fazer muito Então resultado. é bom levar, pelo menos, no pior dos cenários, levar um 0-0 aqui. E essa análise de fazer o resultado aqui na ilha, por isso que eu estava falando, Fred, que na minha opinião pode-se decidir aqui no Recife esse título, porque na volta o resultado, caso o Sport não faça, vai ser muito difícil de reverter, porque o Bahia já vai ter um time completamente diferente na volta, com a volta de peças importantes que vão desfalcar o time na ida. Bom, então vamos entrar aqui na parte da análise tática mesmo, mais específica desse primeiro jogo, dessa primeira parte da decisão no Nordestão. O Bahia já tem certos aí 2 desfalques para as 2 partidas, 2 jogadores lesionados. O atacante Hernani, com aquela lesão no joelho esquerdo, e também o zagueiro Jackson. E como o Cássio falou, para o jogo de ida é ainda mais complicado, porque ele perde o melhor jogador, seu melhor jogador na temporada, que é o Meia Regis, perde um volante que vem de uma partida muito boa contra o Atlético, que é Edson, e perde também Armeiro, né? Querendo ou não, é um dos esteios do time, né? Então, veja, Regis, 2 gols na estreia, está com 11 gols e 22 partidas na temporada. Pertence ao Sport ainda até 2019, mas não tem nenhum problema. Vai jogar. A volta, a primeira está suspensa. Edson, um volante no Bahia, que encaixou, fez uma partidaça contra o Atlético Paranaense, não cometeu uma falta, armou o time. Teve um jornalista da Bahia que disse que ele saiu de terno. A expressão podia ir direto pro casamento, né? Porque o cara jogou o fino da bola. Armeiro na lateral esquerda. Então, assim, esse Bahia vem muito desfigurado. E ainda tinha Hernani, como você falou, Hernani que estava machucado. Jackson na zaga. Esses 3, a gente fala muito de espinha dorsal. Edson e Regis, ele compõem uma espinha dorsal do Bahia. Se o Sport vem jogando mal, se foi goleado 2 vezes em uma semana, perdeu do Danúbio 3-0 e da Ponte Preta 4-0, sem a espinha dorsal. Ronaldo Alves, Richelli e Diego Souza. Não terá Richelli. Não terá Richelli, mas tendo esses 2 de 3, já faz uma grande diferença. Assim como no Bahia. Perdendo esses 2, a tendência do Bahia, por isso que eu falei, logo depois dos jogos de domingo, o Bahia fez 6-2 no Atlético Paranaense e o Sport perdeu de 4-0 da Ponte Preta. A diferença na confiança dos 2 times foi 8 gols de saldo. Porém, eu usei a palavra confiança, porque nem aquele Sport que perdeu da Ponte Preta é o Sport que jogará a ida da Copa do Nordeste, e nem o Bahia, que venceu o Atlético Paranaense por 6-2, será o jogo da ida. Os times serão muito diferentes. O Sport para cima, possivelmente, e o Bahia para baixo. Então, esses 8 gols de saldo, eles diminuem nessa fração. Tende a ser um jogo de maior equilíbrio. Agora, é um jogo de muitos desfalques. A gente falou logo no começo de ser a maior final da história da Copa do Nordeste. É sim, mas é uma pena, em termos técnicos, é isso que eu quis frisar naquela hora, que 2 times com elencos interessantes cheguem nesse momento com tantos desfalques também. E aí eu tenho uma questão para complementar, que não é só a saída dos jogadores, é o quebra-cabeça que se cria sem Regis, por exemplo. Porque Edson, ele é o melhor volante de um setor em que o Bahia melhor tem reposição. Tá bem servido, né? A dupla de volante titular do Bahia seria Edson e René Júnior. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o René Júnior vem de lesão, é até um pouco de dúvida para essa primeira partida de ida. Jogou Juninho, que é um cara de segurança absoluta. Da bola parada, gente. Exatamente. Então, sem Edson, o Bahia possivelmente pode formar Juninho e René Júnior se René Júnior voltar. Ainda que René Júnior volte a sentir, ele tem Matheus Salles, que é um jogador valorizadíssimo, pouco utilizado esse ano, mas bem valorizado. Até aí é fácil compor, mas para o lugar de Regis, já abre uma série de possibilidades. E Guto sinalizou que cogita armar 3 volantes, caso... Meu amigo, vai ser volante demais. É uma concessionária. Meu amigo. Caso René Júnior se recupere. Ele não desconsidera a possibilidade de jogar com o Juninho um pouco mais adiantado. Por quê? Fazendo o que Richelli fez exatamente, em algum momento. Porque assim ele mantém o trio ofensivo dele, que está sendo formado por Zé Rafael de um lado, Alione do outro, e Edgar Júnior jogando centralizado. Alione que também está jogando, muito. Bola, né? E Edgar Júnior jogando centralizado, que foi o substituto que Guto encontrou para Hernandes, porque Gustavo
não correspondeu. Se ele não fizer isso, ok, ele não vai de três volantes. Qual é a outra alternativa? O Michael Leite da vida? Não, aí ele tem que puxar Zé Rafael para virar meia, e aí ele tem duas opções. Diego Rosa pelo lado ou Michael Leite. Michael Leite não vinha sendo muito utilizado. Subaproveitado até aqui. Exatamente, mas entrou, e o próprio Guto fez uma avaliação que ele entrou bem contra o Atlético Paranaense. Mas, na dividida, se ele optar por Zé Rafael começando de meia, cria-se, na verdade, 3 cenários. Tá vendo que são caminhos interligados. Optou por Zé Rafael, ok. Como vai ser o meu ataque? Alione está confirmado, Edgar Júnior está confirmado. Pode colocar Diego Rosa ou Michael Leite aberto, é uma possibilidade. Ou, a terceira e última possibilidade, volta a abrir Edgar Júnior e coloca Gustavo centralizado. Eu não aposto nessa, porque Gustavo não vinha dando certo e Edgar Júnior está sendo... Já a resposta Já responde. Gustavo, né? E é assim que vai jogar o Bahia, enquanto não tiver um novo centroavante. Mas, Fred, você falou da questão dos volantes. Tem algo interessante que, dos 6 gols que o Bahia fez no Atlético Paranaense, 4 gols foram de contra-golpe, basicamente. 2 deles já no campo ofensivo, um na bandeira de escanteio. Um dos gols estava no escanteio do Bahia. O Bahia toma a bola dali, vai até o ataque e faz o gol. Os contra-ataques foram impressionantes. Impressionante poucos toques, pela qualidade com que o Bahia construiu, velocidade. pela finalização e onde estavam os jogadores do Atlético Paranaense também. Isso impressiona também, é verdade. As lacunas que os jogadores do Bahia encontraram. Parecia que era 43 segundo tempo e o Atlético Paranaense precisava vencer por 3-0. E tá todo mundo lá na frente. Né? Inexplicável. O percentual de aproveitamento do Bahia nesses lances foi muito grande, foi muito feliz. A tendência de o Sport de ser um time mais de sair para o jogo aqui é natural. Esse Bahia, eu espero esse Bahia aqui. Não sei se o Bahia vai ter, até porque nenhuma partida do ano o Bahia ter tido um ritmo de contra-golpes como ele armou contra o Atlético Paranaense. Porém, pelo menos ele mostrou que ser capaz de fazer isso. Então, assim, o Sport vai tentar... os volantes do Sport vêm numa fase muito ruim. E como não tem Richelli, essa composição é um grande problema. Porque na hora que o Sport levar um contra-golpe desse, para não deixar uma zaga lenta, já exposta, ter que matar a jogada, vai ser um grande problema. Para o Sport tentar conter isso aí, caso perca a bola, e a tendência é que aconteça pelo menos uma vez durante a partida. Né? Bom, Cássio, e como você já estava até antecipando, ó, mas é bom, pô, foi legal, foi o gancho. O Sport não vai ter Richelli para os 2 jogos, e certamente, ou provavelmente, também não vai ter o lateral esquerdo Mena. Que foi estava muito criticado, o René, aqui no Sport, e Mena entrou muito bem. Nas contratações que o Sport fez, ele vinha tendo uma regularidade muito boa. E é filho único, né? Não tem, o reserva foi expulso no banco, no clássico contra o Santa. Ainda que Evandro, né? Ainda que fosse um reserva mais de papel, porque não acho que, mesmo que ele tivesse à disposição, que ele seria o lateral. E tem essas dúvidas aí em relação a Ronaldo Alves e Diego Souza, os outros 2 esteios do time. Na verdade, estão sendo preparados para esse jogo. Não jogaram em Campinas. Desde o jogo contra o Santa Cruz. Exatamente, não entram em campo, estão sendo guardados. Em tese, o que foi passado até aqui, as lesões não são preocupantes a ponto de perdê-los para a partida. O Sport deve ter os 2 em campo e são peças fundamentais. Por aquilo que Cássio já falou aqui, Cássio já mergulhou na importância de ter Ronaldo Alves para estabilizar minimamente a defesa do Sport, e Diego Souza é o principal jogador da equipe. É um cara que define, é um cara que tem um poder de finalização gigantesco. É um cara que abre a marcação. A gente está falando do Bahia, a gente está falando em um Bahia com 3 volantes, com uma zaga boa, uma defesa que se mostra eficiente na temporada. E de repente, melhor do Nordeste. E de repente você tem um jogador que consiga atrair 2 marcadores. É algo que o Sport vai precisar bastante. E é um jogador que sempre consegue segurar a bola, sempre consegue tocar na bola. E o Bahia sabe disso. Então na hora, e por isso eu estou falando 2 marcadores, que na hora que esse Diego Souza jogar, ele tiver essa bola, vai ter que ser um para marcar e um para cobrir. Então a tendência de ter esse espaço é real. O Sport com o Diego Souza é um esporte de... Aliás, é até óbvio, mas o Sport sem Diego Souza, para ganhar esse primeiro jogo, teria muito trabalho. O Sport sem Diego Souza é um time de uma estrutura só, de uma forma de atuar. De disposição, basicamente. Delimitada, e com o Diego Souza, a variação de posição, porque o próprio Diego traz essa variação, ele pode jogar mais aberto, pode jogar centralizado, pode jogar mais para o ataque. Diego Souza dá essas possibilidades para o treinador e para a equipe dentro de campo, e sem dúvida, eu definiria em 2 palavras que são decisivas para o futebol. Um organizador e um definidor. É um cara que sozinho, numa bola que sobra, numa jogada que ele mesmo constrói, num cruzamento na área, consegue estar apertado aqui contra a linha de fundo e arrumar como fez contra o Danúbio. Em 2015, ele naquela Copa do Nordeste, ele não estava... A grande fase dele foi em 2016, ele teve uma regularidade, momentos muito bons no Sport, mas em 2015, naquele momento, não era um grande momento dele.
Mas, tanto é que se falava naquela época, não sei se o torcedor pode lembrar, para colocar no banco. Um absurdo que se falava naquela época. Que no jogo de Salvador, primeira bola lá, pum, guardou. Ele fez de cabeça. E hoje é o Diego Souza muito melhor do que aquilo. A gente tem uma principal dúvida em relação à escalação do Sport, que é quem vai ocupar a vaga de Richelli ali, né? Que é outro jogador insubstituível, tá? Ele é tão insubstituível que ele inviabiliza o sistema com de três volantes de Ney Franco. Ainda que Ney Franco, na entrevista em Campinas, tenha deixado no ar que pode voltar a utilizá-lo. Mas eu só vejo um cenário, Celso, para essa volta. A gente falou que a saída de Regi abre caminhos. A saída de Richelli também abre uma mão de possibilidades. O que é que eu enxergo como possibilidade natural? Everton Felipe. Essa seria a minha primeira escolha. Everton Felipe, vamos voltar aqui para o jogo contra o Campinense. Everton por dentro e Diego na ponta. Vamos voltar para o jogo contra o Campinense. O Sport fez no primeiro tempo com 3 volantes. Os volantes eram Fabrício, Richelli e Rodrigo. Ronaldo estava machucado naquela época. Rodrigo jogou mal. No intervalo não, depois que sofreu o gol, voltou, levou um gol. Ney Franco optou por Everton Felipe no lugar de Rodrigo, e Everton Felipe começou jogando de fato como um volante. Caía pela esquerda, ajudava a apoiar Rogério ali na frente, mas era um híbrido ali de volante. E assim o time rendeu bem naquela partida, a ponto de que contra o Danúbio, Everton Felipe começou jogando dessa forma. E aí, contra o Danúbio, não encontraram os espaços. O que é que Ney fez? Ney reposicionou Everton Felipe para jogar de ponta, Diego Souza foi para o meio e foi quando os espaços abriram, os gols inclusive saíram pela direita. Então assim, por ter essa dupla função, eu vejo o Everton Felipe largando na frente para preencher esse cenário, seja como ponta, seja como volante. Qualquer coisa além disso me surpreenderá. E Diego Souza voltando, vamos considerar que não seja 100% fisicamente. Se for 100%, ele pode ser... Ele só volta 100%. Não, mas mesmo que não fosse, Celso, teria questão de ritmo. Sim. Ele lá na frente, para esse primeiro jogo, talvez ele tivesse uma mobilidade melhor para a situação dele. Ele não vai ser aquele jogador que vai arrancar 3, 4 vezes no meio campo, como ele faz durante as partidas, não, nessa volta. Eu acho improvável que isso aconteça justamente por essa quebrada de ritmo que ele teve. Bom, galera, então chegou a hora, o momento decisivo do nosso programa. Escolhe ou morre? Ou molha, né? A gente recebeu o aviso que... Vamos olhar o campo aí. A irrigação vai subir. E é eletrônico. Escolhe ou molha? Quem vai ser o campeão do Nordestão? Sport ou Bahia? Fred Figueroa. Antes da gente se molhar. Sport ou Bahia? Um dos mais difíceis, viu? Já feitos até aqui nessa nossa série de programas. Não, o João morreu, pô, naquela hora que veio. Eu tô vendo que é o fantasma. Tá assombrando a Se gente João morreu, aqui. pra dizer uma coisa pra você. Enterrado aqui, ele não tá. E se tivesse, a turma ia escavucar. Aqui ele não tá enterrado, não. Fred, mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o elenco do Sport, enquanto elenco, o perfil dos jogadores é um perfil melhor e mais preparado do que o elenco do Bahia. Mas isso, se a pergunta fosse quem vai fazer a melhor campanha na Série A, ainda que o Sport está largando os boxes, o Bahia já largou na frente. Eu ainda acho que o Sport... Bahia largou sem gasolina no Exatamente, tanque. Botou um litro para dar uma volta, né? 6-2. Eu acho que o Sport tem uma continuidade melhor. Acho que o perfil desses jogadores do Sport é um perfil mais de decisão. Os caras são mais... Mas veja, o elenco é mais testado. Mais rodado, muito mais testado. Tá indo para o 4º ano de Série A, então assim... Passou por N decisões, decepções, vitórias. É um elenco que se mostra mais pronto para esse momento. Agora, a palavra momento, né? Eu acabei encaixando ela aqui como sem querer, mas ela linka muito bem. O Sport perdeu um pouquinho, queira ou não queira, a estratégia de poupar jogadores diminuiu a confiança, algo que Cássio já trouxe aqui. E isso equilibra muito a balança. Lógico que o nome desse programa é Escolha ou Morre, lógico que a gente vai ter que escolher. E... Achando que não vai morrer. Tá demorando muito. Mas assim, numa análise... Ambulância. Chamaram o SAMU, bicho. Não sei se a turma tá escutando, mas tá passando ambulância aqui. Numa análise sem ser essa pressão, eu diria que era muito 50-50. Indo pro Aécio Dilma, né, que é a 51-49. Vai chegar o helicóptero. Eu acho que pelos desfalques do Bahia no jogo de ida, o Sport tem aí meio ponto percentual. 50,5 eu escolheria o Sport, mas basta não fazer seu dever de casa no jogo de ida, pode desconsiderar tudo isso aqui, porque se o Sport sai da Ilha do Retiro sem a vitória, ou até mesmo com a vitória por um gol de diferença, sofrendo gols, já se inverte na hora
essa balança, essa gangorra. Eu acho que o Sport tem um pouquinho de vantagem pela desconstrução do Bahia, pelo clima que está gerado na ilha. Afinal, o clube priorizou esse jogo. E esse é o que me coloca uma graminha na frente ali para não morrer. E se morrer, pode jogar cinza aqui mesmo. Cássio, e você, cara? Tá achando que tá apertado também esse escolha morre? Que é curioso. Concordo com quase tudo que o Fred falou, inclusive esse pertinho de 50-50, tanto que eu pendi para o outro lado. Eu fico com o Bahia, porque eu só consigo... O Bahia tem desfalques sérios no jogo de ida, mas o Sport para mim só tem essa chance no jogo de ida. Eu acho muito difícil da forma como esse time vem atuando, fora a gente está falando em relação a momento, em relação ao histórico nesses jogos. O Sport teve um grande jogo fora de casa, que foi contra o Santa, onde é um contexto de clássico e onde tinha 6 mil rubro-negros no Arruda. E onde um estádio onde o Sport tem resultados. Tem até mais vitórias do que o Santa no Arruda. Então, nas outras partidas perdeu. Do Joinville perdeu, do Botafogo perdeu, do Danúbio perdeu, do Campinense. Não dá essa segurança para que o Sport vá fazer esse resultado em Salvador, onde o Sport não costuma fazer. Então, passa muito o título do Sport por uma vitória segura, 1-0, 2-0, uma vitória sem sofrer gols aqui. Claro, isso eu estou falando na teoria, se for 2-1, meu amigo, vai buscar o empate lá e seja o que Deus quiser. Mas o Bahia parece mais preparado defensivamente para suportar esse primeiro jogo. E na volta ele tem reposições muito melhores que a do Sport. O Sport, em relação à suspensão, ele só tem um que está fora dos dois. O Bahia tem... Todas as suspensões do Bahia são nesse jogo. Então, assim, na volta, fisicamente o Sport... Depende do que acontecer, obviamente, na ida, claro, né? Claro. Aí de trocar tapa, meu. Exatamente. Como foram as semifinais, mas de uma forma geral... Tá aquele clima de amor, pô, na o Sport que volta pra... A gente tá sob desconfiança do Sport, e esse Sport que volta para cá não vai ser diferente do de Salvador. O Bahia, que vem para cá, com chance de segurar o resultado, é um Bahia inferior que vai jogar a volta. Então, por esse contexto, embora trate como muito... esse é um escolha morre... Duro, mas assim, de qualquer forma, tanto é que tá 1-1. Eu fiquei até com dúvida. Tem Minerva? Tem Minerva. Bom, galera, então para decidir esse escolha ou morre, de fato duríssimo, eu acho que o mais complicado que a gente fez aí, eu vou pelos argumentos que Fred utilizou. Eu acho que o Sport jogando na Ilha do Retiro, tendo Diego Souza de volta, acho que ele tem boas chances, principalmente se a gente levar em conta o fato de que o Sport correspondeu todas as vezes que realmente foi exigido nessa temporada em jogos decisivos. Bom, galera, então esse foi mais uma edição do Escolha ou Morre, um Escolha ou Morre bem acirrado de fato, e a gente aproveita para convidar você, se você está curtindo aí o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, só procurar lá o Podcast 45, o Podcast 45 em qualquer rede social que você vai encontrar a gente, e a gente aproveita para fazer um convite especial também para a torcida aí lá da Bahia. Por favor, também, que se vocês estiverem curtindo o nosso conteúdo... Inclusive do Vitória, que tem muito torcedor do Vitória secando. Secando, ligado, secador ligadíssimo. Se inscrevam que vocês vão ser muito bem-vindos. Que os de Pernambuco também já estão secando, só que já estavam inscritos. Deixem seus comentários, vale a pena a gente ler todos os comentários e eventualmente a gente grava um programa para responder a todos vocês. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, então agora a gente vai dar uma passada aqui nas campanhas das duas equipes nessa Copa do Nordeste até chegar à final, levando inclusive em consideração... Rapaz, tomara que não Estamos defumados, espero que não seja tóxico, porque nesse momento... Eu já tô ficando tonto. Alguém traz um copo de leite, por favor. Muito legal aqui o ambiente na Ilha do Retiro. Vamos lá. Ainda bem que Grilo não veio, né? Porque eu teria morrido. Eu captei a referência. Captei. Foi boa essa aí. Eu tô tonto, pô. Vamos lá.